Oi, sonhadores! Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho dos meus cadernos de estudos. Então eu vou dar bastante dicas de como é que eu faço a divisão de conteúdos, de disciplinas e também sobre as minhas anotações. Então, começando, primeira coisa é falar que os meus cadernos, da maioria, exceto esse aqui de estudo, são personalizados. Ou seja, todos eles têm esses amarradinhos aqui que dá pra retirar a folha, colocar folhas novas, repor no caso. Dá pra mudar também as ordens, por exemplo. Aqui tá, comecei com autores, eu posso mudar a ordem, colocar outra coisa em cima. Então é mais ou menos isso. E todos eles seguem essa lógica de amarradinho. No caso desse aqui é um pouco diferente, porque ele não é dobrável, mas esse aqui é dobrável. Então eu vou começar falando desses cadernos aqui, que é de estudos pedagógicos. Então é voltado para o conhecimento da pedagogia em si. Tem esse de conhecimentos pedagógicos e esse de legislação. Então aqui tem todas as legislações educacionais, ou pelo menos as principais. Começando pela Constituição Federal. E aqui eu venho com características sobre, gosto de colocar títulos um pouco grandes para que me chame a atenção, enfatizar algumas partes, e eu gosto de enfatizar bastante nesse estilo aqui. É o que mais funcionou para mim na hora de estudar a legislação. É destacar com esses quadrados, com uma letra grande, canetas coloridas. Então isso aqui me ajudou bastante e hoje eu consigo aprender e gostar da legislação. Inclusive muitas coisas eu consigo lembrar pela cor da caneta que eu usei. Me lembro, eu estou respondendo uma questão e eu lembro, aquilo ali estava de verde, eu lembro que estava escrito assim e era isso e isso. Ou seja, me ajuda na memorização. E aqui também tem, depois que terminou o artigo 214, que é do 205 ao 214 sobre a educação. E outro vídeo também eu vou falar um pouquinho sobre isso, das legislações. Eu coloquei aqui aqui é dobrável, um mapinha que resume tudo o que fala na Constituição Federal sobre a educação. E assim vamos prosseguindo na LDB. Aqui eu coloquei em cada lápis desse tem a divisão do que é que trata cada artigo ou cada bloco de artigo. Por exemplo, do 8 até o 13 trata de incumbências, então eu coloquei em um bloquinho só. Foi uma divisão minha que eu fui fazendo ao longo dos estudos. Aqui tem o histórico da LDB. E aqui vem algumas tabelas, tem alguns esqueminhas nesse estilo. Assim sucessivamente. Aqui é o estudo da LDB completa. Posteriormente, temos do ECA, no mesmo sentido, o PNE, Plano Nacional da Educação. DCNs, eu estudei a DCN geral para a educação básica, que é essa aqui. Depois eu estudei a específica do fundamental e a específica do ensino, da educação infantil também. Aqui, ó, fundamental e também tem a da educação infantil. E aqui, prosseguindo, temos a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Nesse mesmo estilo, aqui eu comecei pelas competências, aqui que eu imprimi, um resuminho destacando as partes mais importantes para mim. Então eu gosto de fazer esse jogo de canetas e marcadores. Então eu uso uma cor de fundo, por exemplo, o preto, eu sempre uso o preto ou o azul, e uma cor a mais, que no caso foi esse azul claro com o marcador. E eu geralmente faço isso, ou no caso o preto com o marcador rosa e a caneta rosa, e vou fazendo esse jogo entre as cores. Aqui continua a BNCC até o final. Como aqui eu já estudei a maioria das leis, eu já não coloquei mais folhas, mas assim que eu for estudar uma outra lei, por exemplo, as políticas públicas para a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, eu vou estudar provavelmente daqui alguns dias. Eu vou acrescentar folhas aqui e vou dar continuidade. Só tirar aqui. Eu abro, aqui, abro, e aí eu tiro por aqui, que sai, e eu coloco mais folhas, enfim, faço aí a transferência. No caso de conhecimentos pedagógicos, eu comecei por autores, e aí vem Pestalozzi, sobre ele, Vasconcelos, e assim sucessivamente. Livros. Dos livros pedagógicos que eu fui lendo, eu fui fazendo resumos. E aqui tem um resumo aqui, A Alegria de Ensinar, de Rubem Alves, um livro maravilhoso. Aí eu fiz um resuminho dele. E junto do resumo eu coloco aqui, bem pequenininho de lápis, a página que eu fiz aquele resumo. Só para eu me encontrar, caso eu precise de uma referência ou coisa assim, eu tenho aqui a anotação.
Da página 42, esse parágrafo aqui, da página 44 e assim sucessivamente. Aqui são de vários livros, sempre nesse esquema de cores para destacar. Por exemplo, aqui é o nome da unidade e aqui o livro, o resumo da unidade. Unidade, outra unidade, resumo dela. Assim, nos demais. E aqui é conhecimentos pedagógicos especificamente. Então, aqui começamos com planejamento, aí tem um resumo de tendências. Aqui tem um resumo do resumo das legislações, um pouquinho de cada uma. Um pouquinho do PCN, gestão democrática, Piaget, sempre nesse esquema de marcador, caneta colorida. E aqui os tópicozinhos também. O título grande. Isso me ajuda bastante a identificar, achar mais fácil. Enfim. Aqui questões. Eu tinha um caderno só de questões, mas agora eu estou utilizando esse método de responder questões no próprio caderno. Porque, por exemplo, aqui o conteúdo é didático e a formação dos professores. Terminei esse conteúdo, vou responder as questões sobre, já deixo aqui. Assim, quando eu for ver alguma anotação, eu já acompanho do conteúdo para as questões. E essa marcação que eu utilizo é verde para o que eu acertei e rosa para o que eu errei. Então, eu sempre faço esse círculozinho para preencher depois. Nesse caso, eu praticamente só marquei A, B, C, D e fui rabiscando se era ou não. Mas em alguns casos, eu geralmente faço uma frase explicando por que aquela questão é ou não é. Isso vai depender bastante do momento, do conteúdo, se é um simulado ou uma bateria de questões, enfim. Esse caderno aqui eu não enfeitei ele, tá comunzão. E ele é sobre o concurso que eu vou estar estudando no momento. Então aqui tem a lei complementar do município. Aí aqui eu gosto de colocar também isso aqui, ó. Aqui história do município. Informática, que foi cobrado especificamente desse edital. Então esse caderno aqui é específico para o concurso que eu estiver estudando no momento. Aqui raciocínio lógico. E aqui do lado eu coloquei o que foi cobrado de raciocínio lógico e sair marcando que eu já estudei ou não. Continuando. Língua portuguesa. O de língua portuguesa eu fiz mais cheio de frufru, porque foi um método que eu utilizei para estudar português. Vou fazer um caderno só de português, vou enfeitar ele, deixar ele bem animadinho para me dar um ânimo, para já ser uma estratégia para eu conseguir gostar mais de português e estudar. E não é claro que não é só um caderno que vai fazer essa mudança, mas ajuda sim. E eu forrei ele todo de jeans, os outros são de cartolina, duplex. Esse daqui eu forrei de jeans. E enfeitei todo com EVA. E é aquele mesmo esquema do amarradinho. E aqui eu fui fazendo, eu tenho aqui a abertura. E aqui eu fui fazendo, de cada conteúdo eu fiz essa contracapa. Só que alguns eu ainda não pintei, alguns eu ainda não cobri de caneta e por aí vai. E coloquei também essa marcação que me ajuda demais na hora de procurar. Fonologia, ortografia, acentuação, morfologia e por aí vai. Então, o mesmo esquema. Então, já tem aqui um padrão de como é que eu organizo meus conteúdos. Caneta colorida, marcador, usar o marcador nas minhas próprias palavras. Aqui, ortografia. Eu adorei estudar ortografia assim. A letra no centro e cada seta é uma regra de uso. No caso aqui, ó, do C tem 4 regrinhas básicas, do SS são só 2. Aqui do CH, e por aí vai. E assim sucessivamente, no caso aqui, acentuação gráfica, crase. Sempre colocando o título maior, me ajuda bastante a encontrar. Então eu fui construindo esses cadernos à medida que foi surgindo a necessidade. Antes era tudo em um caderno só. Mas eu fui percebendo, português, eu preciso estudar todos os dias, eu preciso rever muito conteúdo. Então, eu vou fazer um caderno só para português. E fui organizando esse caderno. É a mesma coisa de conhecimentos pedagógicos e legislação. Era um caderno só, mas estava ficando muito cheio, então eu resolvi fazer 2. Eu resolvi dividir eles. Então, aqui, ó, tem algumas folhas, ó, sobrando. Quando acabar essas folhas, eu já vou lá e faço aquele esquema. Abro aqui e coloco novas folhas. E assim sucessivamente. Esse daqui é de língua portuguesa. E faltando só o do estudo bíblico. Eu sou cristã, católica
e eu decidi no final de 2019 começar a fazer um estudo profundo da Bíblia e aí construir esse caderno para esse fim. Então, como os outros também é personalizado, eu coloquei capas, contracapas nele. E aí vem Gênesis e o resumo do livro do Gênesis, Êxodo e o resumo. E assim sucessivamente. Também tem aqui as divisórias, Levítico. E os desenhos são sempre de acordo com a leitura da Bíblia. Eu sempre faço esse desenho após terminar o livro todo, porque aí o desenho vai ter a ver com o que eu interpretei, com os pontos que eu achei mais interessante da leitura. Então, esses são os meus cadernos sonhadores. Espero que tenham gostado das dicas de conhecer os cadernos, de ver como eu faço minhas divisões. Qualquer coisa é só comentar e tem o link das minhas redes aqui embaixo, tá? Até o próximo vídeo.